curso, ela vai ter todo o material que eu preciso. Mas isso nós temos mesmo. Eles vão estudar bastante aí, mas que você vai entender. Porque, na verdade, ô Robson, é igual eu atendo gente do Brasil inteiro também aí fazendo aferições, e é o que eu falo para o pessoal. Eu falei, o problema, o pessoal acostumou muito a não registrar ninguém, não registra mão de obra. Se não registra, não está pagando. Concordo. Então, o que vai acontecer agora? Acabou. Então, vamos precisar agora que seja mão de obra terceirizada, se trabalhar com terceiro, que seja mão de obra própria, que seja autônomo, mas vão precisar agora. Tem que alocar. Mas a pergunta que não se cabe. Contratei um terceiro. A nota fiscal de serviço desse terceiro entra com retenção de INSS por ser MEI? Nadinha. Nadinha. Você vai ver aí no curso. É onde eu explico. Por isso que o curso ele é importante justamente para isso, né? A gente tira as dúvidas pontuais, mas o assunto é muito extenso. Então, muita gente acha que as retenções que são feitas das notas fiscais vão abater ali na aferição. Não vai, não tem ligação nenhuma, entendeu? Entendi. Na verdade, não é que não são importantes nesse processo as aferições, não tem, as retenções. Tem que ter retenção, tem que cumprir com a obrigação fiscal, tem que declarar nas obrigações acessórias, tem que cumprir com o procedimento normal, né? Ah, Maria, boa noite. Só respondendo aqui ao Robson, já vou falar com vocês. Peraí. Então, Robson, na verdade, o que acontece é assim, tem que ter todo o atendimento do terceirizado. Agora é o seguinte, você concorda que se você contratou um terceiro, ele emitiu uma nota para você, tem ali retenção de INSS, você concorda que ali tem mão de obra? Tem mão de obra. Cadê os funcionários que ele tinha que colar no E-Social e atrelar no CNO aí para essa remuneração? Ah, não coloca mesmo. Tem que colocar agora. Mas tem que colocar, né? É esse o negócio, porque se não colocar, vocês não vão poder dizer que tem contabilidade regular, porque um dos principais requisitos é a folha. Sim. Se não tem, você vai ter retenção indireta aí, onde vocês estão visualizando valores absurdos para pagar, entendeu? Chega a ser astronômico. Sim, mas não tem o que fazer. Agora, se vai lá e aloca os colaboradores na obra, beleza, que seja MEI, autônomo, interessa, ou terceirizada, mão de obra própria, pelo menos estão pagando os encargos sobre aquelas remunerações, e esses encargos vão ser agora utilizados e abatidos. Vocês vão poder dizer, se fizer por cento de custo, tem um monte de requisitos, você vai ver tudo aí, já que você começou hoje, você vai entender tudo depois. Então, assim, querendo ou não querendo hoje, acabou esse negócio de falar que não vou registrar mais funcionário na construção civil. Sei. Tem jeito. Então, a gente sai registrando todo mundo, sem exceção. Mas no final das contas, sai ainda mais barato. Não tenha dúvida. Porque pela aferição indireta, os cálculos saem bem mais altos, né? Acaba pagando bem mais INSS agora. É onde eu falo para o pessoal, falo, vai terceirizar, eu sei que terceiriza muito na construção civil, agora tem que falar, meu amigo, eu preciso que você execute essa parte do serviço para mim aqui. Quantos funcionários você precisa aqui? Precisa de 5 ou 6. Acabou aquele negocinho de falar assim, mas se eu registrar um só, eu te dou um descontinho. Acabou. Entendeu? Você precisa daquela mão de obra agora. Para você cumprir com as suas obrigações naquela parte contábil, e depois, no final, quando você fizer pela contabilidade regular, se tiver tudo regular, tudo certinho, pagou INSS para aquela obra, você não paga mais nada, a DCTF de aferição vai sair zerada, você vai ver aí no curso. Entendeu? Perfeito. Depois sobre o curso eu tenho bastante dúvida, mas daí durante o tempo eu vou esclarecendo contigo por causa do cronograma do curso. Fica tranquilo aí que nós estamos aqui, né, Maria Aparecida? Isso, tá mudando. Essa aqui é uma chulezinha. Tá toda chiquetésima, tá vendo? Ela tá frio. Tá frio aí? Muito frio. Mas aqui ainda não tá, não. Até ele acabei de ligar o ar-condicionado aqui. Nossa, aqui tá bem frio o dia todo. É isso, né? Nós estamos aqui, junto. Eu estava acabando de falar com o Robson aqui, né? Teve umas mudancinhas na parte já da teoria lá do Cero, né? Com 2 alteraçõezinhas aí agora, também foi no final do ano.
como eu fiquei muito focada, né, em ter que regravar tudo por causa do Cero, agora nós vamos olhar de novo. Eu falei, lá, vai eu de novo agora. Agora é a parte da teoria, que eu vou lá regravar inteira. Eu já vou aproveitar, teve as mudanças, vou lá regravar a teoria todo dia de novo. Até bom, já moderniza, atualiza, né? Mas são mudanças significativas, assim, que vai mexer com alguma coisa diferente, mudar alguma coisa? Não, mas assim, mas tem que estar atualizado, né? Eu tenho que ir lá, tenho que fazer as modificações, acrescentar. Então, aí eu acho que ao invés de ir lá gravar só uma partezinha, eu prefiro, como a parte da teoria já está um pouco mais anterior, né? Ao do Cero, que teve a mudança, aí eu já vou aproveitar também, já vou regravar essa parte toda da teoria, as meninas já estão preparando aqui. E também, como a gente vai ter mudança, né? Do negócio aí do meu registro lá no MEC, lá agora. Aí eu também já vou aproveitar e já fazer as modificações que tem que fazer aí. E vamos que vamos, né? Entendi. Mas beleza, gente, e aí? Ó, pode ir lá. Cadê as perguntas hoje, Maria Priscila? Ué, hoje para mim está tranquilo, eu quero escutar para aprender mais. Ah, tá vendo? Já aprendeu bastante já aí? Tá. Já, né? Estou trabalhando. Isso é importante, né? Você está trabalhando e já está conseguindo fazer, certo? Já estou com 7 aferições não prediais para eu fazer essa semana. Mesmo? Não predial? Que bacana! Ó, Robson, a Maria Aparecida, o Robson está chegando hoje. A Maria Aparecida, ela já está aqui com cursos e ela não entendia no início praticamente nada. Onde eu estou, ela está, onde não sei o quê, todas as aferições, ela consulta, ela fez o meu ao vivo, fez esse, fez aquilo. Ela já está prestando serviço para grandes obras aí, obras de grande porte já, tá vendo? É por isso que ela é estudar, né? Não tem jeito. Se sentar e estudar, aprende. Todo mundo aprende. Mas, Milton, diga lá, Milton. Boa noite mais uma vez, né? Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. O que aconteceu foi o seguinte: foi solicitado uma regularização de uma obra, já a obra antiga, né? Ou seja, já existia a casa, né? A residência, e foi feita uma ampliação. Certo. Eu não entendi, porque a pessoa falou que contratou um engenheiro para fazer a regularização e caiu a exigência na prefeitura. Eu não entendi o que a prefeitura tem a ver com essa regularização da ampliação que ele fez. Tem, sim. Eu não entendi, porque pelo que a gente tem estudado, quando nós temos uma ampliação, a gente faz a regularização, a verba no cartório, e depois a prefeitura ela faz o ajuste do IPTU. Não, ô Milton, sabe o que acontece? É o seguinte, ó. Você já acabou de falar que, inclusive, vocês têm uma área existente, certo? Que é antiga. Beleza. Até aí, o que eu já explico até para vocês aí no curso? Quando tem uma obra antiga. A primeira coisa que eu já falo para vocês é assim, ó. Verifique lá no cartório se essa área antiga, se ela já está lá registrada e averbada, certo? Primeira coisa. Aí, o que acontece? O que vai ser feito depois, lá naquele imóvel, já existe, vai fazer reforma, você vai fazer acréscimo, o que vocês têm que observar ali, o período que isso está sendo realizado. Pode até acontecer de já ter uma área existente, aquele período que eu falo de porte, né? A gente está em 2025, todas as obras executadas anteriores a dezembro de 2019 estão em período decadencial. Pode ter acontecido, inclusive, de repente, a área existente ser anterior a essa data, pode ter acontecido uma reforma também que esteja no período decadencial, uma ampliação, que é o acréscimo, pode ter acontecido tudo, como também acréscimo e reforma também pode ter acontecido num período que ainda não está decadencial. Então, assim, lembrando, né, o CNO aí, o cadastro, ele é por projeto. Então, se você está falando, foi feita uma ampliação, já subentende aí é um projeto. Aquela existente tinha outro projeto lá.
Então, dependendo ali a área, e é claro, quem que vai agora entregar aí os contribuintes para a Receita? A prefeitura. A prefeitura é que tem o início de tudo ali, né? Da parte do alvará. Então, é ali, através do alvará, que está definindo o que vai ser regularizado, o que vai ser executado ali naquele lugar, naquele município. Entendeu? Então, assim, o que você tem que observar aí no seu caso é quando que foi feita esta ampliação. Você sabe me dizer agora? Então, foi em 2006. Então, a ampliação também está decadente, o que eu acabei de explicar agora. Não, eu sei. O que você falou, eu entendo. Eu quero saber o seguinte: na hora de regularizar, o arquiteto foi lá, fez a medição para ver qual foi o valor que foi ampliado. Aí, o que houve? Houve uma exigência na prefeitura de consertar a calçada. Isso que eu não entendi. Então, vamos dizer assim, a verbação está parada por conta disso. Então, porque eu não entendi. Por isso que o Abis já tinha tirado quando? Lá atrás também? Bem antes de 2006. O Abis é de 2002, se eu não me engano. E será que não fizeram nada depois disso aí? Para a prefeitura estar encrencando alguma coisa? Não, então, o que aconteceu? Era uma casa, né? Inclusive, ela foi financiada, essa casa. Tá. Foi vendida, financiada. E em 2006, o proprietário fez uma ampliação normal, ele ampliou. Nem acrescentou muito, se eu não me engano, acho que acrescentou 14 metros. Tá. 12 ou 14 metros. Tá. O que eu não entendi é onde que entra a prefeitura de parar todo esse processo de regularização e exigir uma calçada, porque a prefeitura, ela tem depois de 2012, 14, por aí, a prefeitura fez uma resolução e as obras novas deveriam ter calçadas com piso tátil. Mas aí você concorda que isso aí, na verdade, como se diz, é um assunto da prefeitura. Porque, assim, para a Receita Federal, o que interessa é o que está no projeto, né? É o que está lá para executar. Agora, se aquele projeto de 2006 e o anterior constavam lá, aquela área, foi feito o acréscimo, a área existente, tá tudo ok? Agora, se tem uma encrenca e depois, posterior a isso, aí é a prefeitura que vai ter que ver, o responsável que vai ter que entender, verificar com a prefeitura, saber por quê, se teve essa mudança, se vai ter que fazer, se vai ser outro projeto, né? Se vai ter que fazer outra planta, como é que vai regularizar isso? Mas aí ela está exigindo recente agora uma coisa que é lá de 2006. Então, assim, é 2012, né, que você falou, a obrigatoriedade do passeio? Foi 12 a 14, por aí. Então, mas se lá naquela época tinha essa obrigatoriedade, quer dizer que o contribuinte não fez, certo? E será que... Não, mas a resolução, ela dizia o seguinte, para as obras novas, ou aquelas que fosse fazer algum tipo de reforma no imóvel, por exemplo, você quer reformar o seu muro com entrada de garagem, então você vai quebrar a sua calçada. Então, para esses casos, ela exige, bom, já que você vai quebrar a calçada, você tem que fazer. Inclusive, foi uma coisa ficou até bizarro. Por quê? Porque você chega numa quadra, é bizarro mesmo, você chega numa quadra, você tem lá um exemplo, 12 imóveis. Então, uma pessoa fez uma reforma na sua garagem, colocou piso tátil. A moral da história, em 11 não tem. Aí uma pessoa que é deficiente visual vai fazer o quê? Vai seguir uma casa, uma área. Né? Foi até uma coisa meio bizarra da prefeitura. Mas foi feito. Fazer o quê? Né? Só que assim, essa pessoa não fez nada disso porque ela não mexeu na calçada dela nunca. Ela nunca mexeu na calçada. Ela nunca fez entrada de garagem nova. O que tinha antigo permaneceu. Ela só fez ampliação dentro do imóvel, na parte principal. Mas aí vocês estão olhando lá, não tem defesa? O que vocês estão falando com eles? Porque aí, como é assunto... Não, a prefeitura notificou, dizendo que tinha que fazer a calçada, e ficou a exigência. Aí passou os 180 dias que ela deu,
vai ter que fazer todo o projeto de novo. De novo. Ou a solução que eu verifiquei, faz a calçada e entra de novo. Primeiro faz a calçada e depois entra de novo com o pedido. Porque se não fizer a calçada, eles vão negar de novo. E outra coisa, se a gente for pensar, se é uma calçada também, não deve ser coisa lá também muito, muito caro, né? É que também depende da casa, né? Vai depender, não sei de que valor de imóvel, que casa que você está falando também. Não, a obra em si realmente não é cara, não. Não é cara. O problema é que atrasou tudo, né? Atrasou tudo. Não, é por isso, olha, como eu falo para vocês, gente, eu também faço aqui aferições Brasil, só que para mim é um pouquinho mais complicado até, que eu falei que eu estou virando, não é a salvador da pátria, não tem nem a palavra, porque só chega rolo para mim. Então, depois que já aconteceu, cada caso que eu fico observando que vem acontecendo nestes processos de regularização de obras, é o que eu falo, parece que fazer um CNO é a coisa mais simples, parece que é sentar lá, fazer um cadastro, zero. Gente, mas não é. É cada pepino que aparece aí. Você pode ver uma coisinha à toa, tá atrasando o seu trabalho, né? Então, assim, cada encrenca, cada coisa, direto tem que estar aqui no Fale Conosco também, questionando a eles lá, e muitos, às vezes, até falam que não escolhe a melhor opção, faz aí o que você acha que é o melhor enquadramento. Então, assim, até eles acabam ficando perdidos lá. Então, assim, só que, por outro lado, a gente não tem o que fazer, tá nas normativas, né? As previsões legais estão lá, os procedimentos, o que tem que atender, o que tem que fazer. Por isso que até vocês, né? Eu sempre falei aí nos cursos para vocês também, sempre criar esse hábito de mandar mesmo muitos questionamentos lá para o Fale Conosco. Entendeu? Porque isso é importante, e quando eu falo mandar questionamentos, que eu mando ali, a maioria dos questionamentos não é só para esclarecer, é para documentar. Porque se a Receita tem 5 anos de prazo para depois vir verificar todas as aferições, então é bom vocês terem um documento em mãos aí, para se caso vier um outro daqui 5 anos ter outro entendimento, fala, tá aqui, eu consultei, entendeu? Então, assim, porque não tem jeito, eles decidem, os órgãos decidem e a gente tem que seguir o que está ali. Felizmente. Oi, tudo bem? Chegou, mais um. É o J1, tá um pouquinho para mim. E olha que eu tô de óculos, hein, gente? Não tô enxergando. Mas boa noite. Seu microfone tá desligado. Mas entendeu, Milton? Não, entendi. Coisas que era mais ou menos isso que eu tinha em mente, né? Mas, assim, então a gente verifica, então, que quando a pessoa procura para regularizar, pode ser que o nosso trabalho em si não seja suficiente. Porque vai ter que depender de uma pessoa para fazer o projeto da entrada na prefeitura, averbar toda aquela estrutura lá que foi ampliada, para poder depois fazer a regularização. Mas é o que eu falei com o cliente hoje. Então, exatamente o que você falou, eu falei, gente, para quem vai pegar hoje os trabalhos, eu falo aí no curso também, né? Então, para quem vai executar esses trabalhos hoje, gente, não adianta. Você já tem que pedir lá, o responsável já tem que dar uma olhada, o projeto tem que estar corretamente ali, discriminado, tem que ter a planta baixa, com os resumos, tudo certinho das metragens, já separando o que é a área principal, o que é isso, vocês vão ter que ser muito detalhistas. O alvará tem que bater, é a ART, olha a quantidade de ARTs aí que eu vejo que chega para mim aqui, tudo errado. Aí eu olho no projeto, tá uma metragem, eu olho na RT, tá outra, você olha na de execução, tá outra. Gente, depois pega o ABITS também, eu falo, não pode. As informações têm que bater, então desde a origem, desde o início, de onde está saindo aquela obra que está sendo executada. Que seja uma obra de contrato, uma obra de metro por metro quadrado, de qualquer forma, as informações têm que bater, né? Não tem jeito. Coitado, o amigo caiu. Acho que ele está tentando lá, vai entrar, quer ver? Está caindo lá. Mas é isso, Milton, não tem jeito, não. Muitas coisas aí. E também, assim, se a gente for pensar, esse processo, né, em relação à DIS, olha quantos anos, né, vigorou aí a DIS.
Então, assim, o processo ele é relativamente novo, né? Vou pensar aí 3 anos, 3 a 4 anos quase. Então, assim, é uma coisa que ainda é nova e que vai ajustando, né? Vai chegar uma hora que estes problemas todos aí, eles vão acabar entrando no eixo, igual eu estava falando com o Robson. A mão de obra, olha a dificuldade de mão de obra que ninguém registra, não gosta de registrar funcionário. Vai ter que registrar. Não tem o que fazer. Ou paga, não quer registrar, vai pagar caro. O cronograma do curso, ele tem todo o processo da contabilidade regular? Tem um vídeo que eu falo só de contabilidade. Na verdade, o curso aí, ele é um vídeo para cada tópico, tá? Da parte das teorias, tem um vídeo para cada artigo, da parte aí dos manuais, um vídeo para cada tópico. Então, tem um vídeo que eu falo só de contabilidade regular. Vai ter um vídeo que eu falo de todos os tipos de crédito. Então, é um vídeo para cada tipo de assunto aí. Por isso que o certo é pegar aquela sequência, tudo lá, para poder entender bem ali. Não, entendeu, você está aqui, né? Oi? Ficou em silêncio. E aí? José? Tá caladinho? Ninguém vai ter mais dúvida hoje? Então, Adriana, deixa eu puxar aqui para nossa realidade agora. Essa aí foi apenas um aquecimento. Vamos lá. Eu assisti aquele vídeo que você fala sobre fator de ajuste. É um vídeo de 2 horas e pouco. Certo. Eu assisti ele 2 vezes. Certo. E eu vou ser sincero contigo, eu não consegui identificar um caminho ali no e-social para, na aferição indireta, fazer isso da obra já concluída, né? E não decadente. Eu não consegui identificar ali no e-social de que forma vai aplicar o fator de ajuste fazendo a distribuição dos valores a ser recolhido em relação à remuneração. Como assim? Vamos lá. Você baixou a planilha? Aqueles para fazer as simulações dos estudos? Tem a planilha. Você baixou ela lá também. Baixei. Na verdade, o Milton, o que acontece? O processo em si, na verdade, para a pessoa física, você viu aí que ele entrou a partir de outubro de 2021. Então, o que acontece? É que muitos, como não atualizaram a mão de obra lá, é claro que se hoje, agora, muitos vão regularizar uma obra lá desses períodos para trás, e de repente eles falam, poxa, eu paguei o MEI, eu paguei o autônomo, lembrando aí do jeito que eu explico, tem que tomar cuidado quando é contratado o MEI direto, quando é contratado, nem vou entrar nesses detalhes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, poxa vida, agora eu percebi que eu paguei salário para MEI, paguei para autônomo, eu quero saber aqui, daquela metragem dessa minha obra, se eu for lá agora e alocar eles lá no e-social, se eu vou atingir aqueles limites que estão aí vendendo, né? Vamos falar, é isso que o problema desse fator de ajuste é esse. Então, você vai pegar só mal que você pagou de mão de obra ali no decorrer da sua obra para trás, e você vai fazer os cálculos, fazer as simulações aí, se você achar que vai atingir, que vai dar certo, beleza. Ué, como que você vai fazer o para trás? Você vai ter que pegar lá no e-social, desde o momento que foi executada a sua obra, vai cadastrar lá, vai alocar os colaboradores no e-social do jeito que a gente está explicando, vai gerar DCTF web, vai gerar o INSS em atraso, porque lá gera, eu mostro até vocês gerando a MAED, gerando a guia do INSS. Então, o que vai acontecer é que para o fator de ajuste, para quem vai atualizar lá o passado, vai ter correções, multas, juros, porque vai atualizar até o presente momento, o que vai ser computado é a parte principal do que vai estar sendo recolhido, daquele imposto. Porque aquelas atualizações e multa, de fato, elas não vão ser consideradas, não vão ser abatidas. Então, assim, o que vocês precisam fazer é isso. Agora tem aquele detalhe, que é o que eu explico aí no curso também. O meu curso, eu falo também para quem vem comprar, eu falo, cuidado, eu não concordo com essa redução de 70% até agora. Então, não pode uma obra. O INSS, vocês sabem, eu já falei também, a Receita Federal, ela estipula para obras prediais, em média, de 30% a 35% de mão de obra. Então, não tem como ir lá falar que está dando um desconto de 70% aí de redução do INSS aí da obra da pessoa física.
Agora, em relação a apurar, a calcular, mas tá aí, Milton, tá o passo a passo. O problema é exatamente isso, é saber quanto que teve de pagamento. Agora, o que muitos estão fazendo é aquilo que eu explico aí no curso também, exatamente quais 3 horas da parte do fator de ajuste, é exatamente isso. O que está acontecendo é que a gente sabe, ó, de repente ali para aquele determinado porte de obras, a gente sabe que às vezes ali gastou, sei lá, 100 mil, 200 mil de mão de obra, e para fazer o fator de ajuste do jeito que estão vendendo aí fora, a gente sabe que você não precisa pagar o INSS sobre os 200 mil, 100 mil, 150. Aí basta você fazer os cálculos ali de quanto, né, jogando aquelas planilhas que eu fiz aí para vocês, ali jogando, dividindo pelo aquele período da sua obra, que é a data do início e a data final da sua obra, você dividindo, você acha ali quanto você precisaria de mão de obra. Dá 1/3 daquilo ali. Aí é onde eu falo. Nunca escondi. Eu falei, olha, eu não concordo. Eu acho que um dia a Receita ainda vai criar problema, reduzir o INSS desse jeito. Estaria omitindo uma boa parte aí de mão de obra, não vai estar sendo tributada. É por isso que... Mas, Adriana, então, mas olha só, qual a realidade que eu tenho encontrado aqui? São duas bem distintas. A primeira é que pessoas vêm para regularizar e ela não sabe nem para que ela pagou. Ela começou com um, começou com outro. Então, são várias pessoas que trabalharam, obras que duraram 7, 8, 10 anos, hoje está concluída, e tem obras também, quando a gente fala do fator de ajuste, para você ver, tem uma obra que eu fiz. Esquece o... Não, olha só, veja bem uma obra que eu percebi. A família que construiu. Então, não pagaram mão de obra. Então, como que o cara vai pagar o INSS? Você vai se locar no INSS? Ele não pode se locar no INSS. Ele vai se colocar lá? É isso que eu não consegui entender. Ele pode, isso eu explico. É assim, ó, sabe, nesse material que eu disponibilizei para vocês, se você for no perguntas e respostas ali, provavelmente você já vai achar lá. Porque eu disponibilizei ali até um certo período já, tudo que eu pergunto no Fale Conosco. Pode sim. Só que o que acontece? Quando a própria família executa a obra, a Receita Federal, ela vai pela presunção. Vai tributar o INSS, do mesmo jeito na obra. Agora, eu posso pegar ali, de repente, mas é o meu irmão que ficou trabalhando lá, eu posso ir lá e pôr no INSS? Pode. Aí você só vai ter que tomar cuidado, né? Seu irmão, de fato, estava mesmo trabalhando, e se ele estiver recebendo um auxílio? Se ele estiver com alguma coisa, você vai lá e põe no E-Social, ferrou ele. Então, é onde tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser tomado esses cuidados justamente para isso. Não é impeditivo. O próprio dono pode construir. Aí ele vai ter que ver, né? Opa, peraí, será que eu vou lá? Será que eu estou recebendo isso? O que está acontecendo? Então, tudo vocês vão ter que avaliar. Agora, moral da história. E fazer as simulações também para ver. Será que vai valer a pena? Será que, no caso aí, então, não é melhor já pagar pela aferição indireta? Porque vai tributar, não vai estar dispensado porque é a mãe, o pai, o irmão. Lembra que eu já falei aqui nas outras mentorias? A própria Receita e outra, né? Tem as situações que, de fato, são dispensadas. Quando não tem ali mão de obra remunerada, é algumas situações, mas está na normativa. Quais situações? Não é a regra geral para todo mundo. Senão, todo mundo vai sair falando, foi eu que fiz, foi eu, meu pai, foi meu avô, meu irmão, meu primo. Entendeu? Mas veja bem, olha a situação que eu enxergo. A pessoa foi lá e colocou todos os funcionários que ela recolheu, ultrapassou o seu fator de ajuste, mas ela recolheu, pagou sem problema nenhum. Aí uma pessoa que construiu, ou que chamou, que pagou, inclusive, chamou lá o seu Joãozinho, chamou o seu Francisco, conseguiu fazer a sua obra, ele não tem nem como locar no E-Social. Ele não tem, porque ele não tem nada que comprove isso aí. Esse cara, ele vai pagar 100%. Olha que maravilha! E a gente batendo palma para ele. Mas aí que tá, Milton. Na verdade, é o que eu estou falando. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente fica até brava comigo, mas eu não tenho culpa. O que eu estava falando para o Robson aqui, antes de você chegar também. Gente, hoje... Não adianta, nós temos que pensar assim, ó,
foi com o tempo, né, que veio sendo implantadas essas novas obrigações acessórias. O intuito, eles já sabiam onde eles iam chegar com isso. Com a implantação do E-Social, começou devagarinho lá atrás, né, lá em 2007, quando criou, aí foi criando a REINF, foi criando a DCTF Web, foi criando isso, aquilo, foram já moldando tudo, porque já sabia que ia chegar aqui. Você acha que o fisco já não sabia o que era sonegado? Claro que eu sabia de tudo. A GFIP era uma confusão danada. Igual pessoa física era dispensada de fazer GFIP para quando ela executa a obra? Não, ela sempre foi obrigada, mas não fazia. Então, assim, era uma confusão danada, não tributava metade do INSS. Aí, com isso que eles fizeram agora, com essa quantidade de obrigações acessórias, está tudo travado. Então, uma informação que às vezes o povo nem vai pensar, uma informação que foi prestada por um outro do outro lado, está te entregando lá de cá, sem a pessoa prestar atenção. Então, assim, eu concordo com você, eu acho, assim, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem que mudar muitas coisas. Então, assim, é muita gente pagando muito tributo e a gente vendo o dinheiro indo pro ralo. Aí, realmente, eu concordo com você, eu fico revoltada também. Mas é que aqui o nosso trabalho é entender, infelizmente, o que é que está determinando ali. Agora, se é justo ou não é, infelizmente, aí é eu ir lá brigar com eles, mas brigar da minha insatisfação deles pegar o dinheiro dos coitados, tá pagando andando na linha, registrando, tá fazendo tudo certo agora, sendo obrigado, e para depois a gente vir jogar o dinheiro fora. Aí também revolta qualquer um. Né? Difícil, né? Só para completar aqui, tá? Para deixar o pessoal também participar aí. Eu não sei, assim, qual é a maioria das pessoas do nosso grupo lá, qual é a realidade que enfrenta na sua empresa ou até individualmente. Mas eu aqui, as pessoas que têm me procurado, essa situação, são pessoas que construíram uma casa normal, fizeram por conta própria, mas querem regularizar porque querem vender ou já estão certa idade, fica pensando nos filhos, não, quando eu morrer, quero deixar tudo regularizado. E eu vou ser sincero, chega a algum ponto que eu não sei nem o que dizer para essa pessoa. Entendeu? Mas aí você só fica atento nessa parte, né? Óbvio que vocês estão muito cientes que todas as obras no período decadencial não vai pagar nada, né? Lógico, evidente. Então, aí você estaria falando de obra desse período agora dos 5 anos, então é coisa recente. Já está até dentro, se for pensar, já está dentro das novas obrigações acessórias, entendeu? Porque, assim, os 5 últimos né, para cá... É isso aí, são obras novas que a pessoa terminou, assim, começou, terminou, pegou a BITS recentemente, aí eu falo com ele, cara, fala o seguinte, ó, relaxa, vai para casa, junta até o dinheiro, porque se você vai tomar uma cacetada agora, lá na frente vão mandar regularizar. Quando você for notificado, você regulariza. Não, mas não faz isso, não faz isso, sabe por quê? Então, mas não tem o que fazer para essa pessoa. Ele não tem nenhum recibo, ele não tem nada. Então, mas deixa eu te explicar. Isso é o que eu venho falando aí no curso. Cuidado com isso aí. O que vai acontecer? Não adianta que não tem mais decadência. E não adianta, ele só vai postergar o problema dele, a dívida dele vai aumentar mais, porque é corrigido mensalmente agora. Você não viu aí no curso? É tudo corrigido. O índice, o VAL é corrigido mensalmente, e no janeiro ainda passa por uma atualização maior. Então, se é uma coisa que a gente sabe que não vai ter decadência, e vai estar sendo corrigido todos os meses, e ele não tem mão de obra, para que ele vai postergar a dívida dele lá na frente? Então, é melhor orientá-los, na minha opinião, falar, olha, dá para fazer o parcelamento, pode parcelar em até 60 meses, vai vencer dia 20 do mês seguinte, né, que vocês já viram, entendeu? E fala para ele, olha, não tem jeito, se você vai vender depois, eu até te aconselho, vai lá, liquida seu parcelamento, porque a Selic também está indo lá para as alturas, né? Então, eu acho que hoje, para vocês que estão aprendendo o processo, estas orientações que vocês vão ter que passar para eles, não tem jeito. Não vale a pena mais postergar. Vai ter que, querendo ou não, se é de um período que não está decadente, não vai ter mais decadente. Ele vai estar aumentando a dívida dele lá na frente e a Receita vai pegar, não adianta. Entendeu? Não fica brava comigo, não. Não tem jeito. É que eu tenho que explicar, orientar,
para que vocês orientem a eles. Mas, é claro, a decisão é deles. Eles só têm que saber que a gente não sabe o que vai acontecer com essa economia, o que vai acontecer com essa Selic, né? Então, a Selic a gente sabe que é caro. Então, assim, às vezes é melhor. Muitos aqui, quando conversam comigo, eu até falo, gente, você tem um dinheirinho aí na poupança? Ou você vai vender o imóvel? Vai lá e paga, porque a certidão pode tirar sem pagar, né? Você vai lá, já tira na hora, pronto. Aí eu falo, depois você vai lá, já acerta, liquida tudo, se você tiver um dinheirinho, melhor do que você parcelar, vai encarecer 20% da dívida, mais as correções dos 60 meses, entendeu? Não tem jeito, é o que está lá, é o que o legislador criou. Eu faço isso também, eu aconselho meu cliente a pagar, e no último caso, eu até fiz um parcelamento para um cliente, aumenta mesmo bastante, mas ele optou por fazer o parcelamento e está pagando, coloquei lá, né, débito em conta e ele está pagando. Não tem jeito, né? Porque senão vai aumentando e daí mais as correções que não vão sumir, né? Vai de qualquer independente, vai assim, quando nós estamos falando de índice de correção da obra, do custo da obra, do VAL. Além disso, a hora que a Receita pegar lá na frente, tem a correção todinha, dos meses a meses, entendeu? Que vai ter que atualizar tudo lá, aqueles... Gente, eu acho que não vale a pena postergar, não. Ou, é claro, talvez a pessoa não tenha mesmo a condição, não tem o que fazer, ué. Mas tem que orientar o cliente para ele estar bem ciente, para não ser pego de surpresa lá na frente, coitado, senão também eles vão... Aí desmaia mesmo, viu, Milton? Aí eles vão infartar, chegar. Na verdade, só empurra a dívida para frente. Não adianta. Vai. Júlio, tá caladinho aí? José Fidelis, tá tudo caladinho. Tá prestando... Eu só estou escutando. Eu entrei, não consegui acessar meu microfone, não dei boa noite agora. Boa noite. Agora está normal. Eu estou escutando aqui esse dilema, porque realmente a situação é difícil, porque as pessoas não têm dinheiro, pensam que resolve-se por nada, né? Existe uma lenda cultural isso, que o pessoal pensava assim, deixa depois de 5 anos caduca. Acabou, então, né? Aí, essa situação hoje acabou para todo mundo, infelizmente. Acabou. Né? O que o Milton estava falando, realmente, às vezes você recebe as pessoas, o cara construiu economizando mundos e fundos, né? E aí na hora que ele vai pensar que ele tem um lucro, vem essa bomba aí. Né? Então, é complicado. Além disso, as prefeituras têm SSQN que lança ainda, e tem algumas prefeituras que estão botando lá no alto. Então, está tudo meio realmente difícil. 5%. É isso que eu acabei de falar, né? O Brasil, ele está numa situação muito complicada, porque, como se diz, só quer arrecadar. Justamente. Só arrecadar, mas... E aí não tem o que fazer, né? Porque, por outro lado, a lei está aí, a lei tem que cumprir, se não cumpre, vem a cartinha da bendita Receita Federal, né? Chega lá, tem que se virar, aí vai arrumar, vou arrumar um advogado que vai derrubar isso aqui. Não vai derrubar. Eu sou tributarista há 30 anos, estou 25 anos na Constituição Civil, eu só trabalho com área tributária. Então, é a coisa mais difícil para conseguir derrubar uma autuação, uma multa. Entendeu? É verdade, é verdade. Não adianta. A gente tem que entender o processo. O que o legislador criou? É isso? Entendi. Ok. E aí tomar as decisões depois. Tudo é decisão, né? E aí os responsáveis têm que tomar. O que vai fazer? Sim. Verdade, verdade. Tem outro jeito. Adriana. Oi. Boa noite novamente. Vamos lá. Não repara na voz, não, que a gripe está saindo agora. Então, eu tô com voz de taquara rachada. Que isso. Diga. Dentro da nossa construtora aqui, a gente vai ter 3, 4 obras ao mesmo tempo e a gente compra sempre em macro, não micro. E eu posso estar fazendo isso dentro da contabilidade regular, um centro de custo para cada uma, ok? Não, cada obra. Então, isso inclusive, assim, ó, ter este controle todinho, se vai fazer 3, 4, não tem problema nenhum. O negócio é exatamente, mas eu estou comprando, já vou comprar de uma vez, igual você está falando, tal. Vocês vão ter que ter um controle para depois provar, dessa mercadoria foi para a obra tal, no endereço tal, esse foi para aquele, entendeu? Qual é a melhor forma de comprovação? De preferência era ter uma nota já direcionando para cada obra.
que é o certo. Então, porque quando a gente compra em quantidade, a diferença é muito grande. Não, a gente sabe. Eu sei que na área tributária, como eu sou da tributária há muitos anos, existe algumas situações em que a Receita Federal aceita, né, algumas planilhas, que a gente chama planilhas anexas, né, planilhas integrantes ali ao processo. Então, Perfeito. tudo tem que ser provado. Ó, dessa nota eu comprei, mas tanto vai ser para a obra X, para tanto, anexar a nota junto com a planilha, assinado. Tem que ser uma coisa assim, muito organizado, contabilizar o que é daquela obra, o que é da outra, não tem jeito. É separar, né? Por isso que a gente fala que é contabilidade regular, porque o que é daquela obra é daquela obra. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então é isso. É fácil, não. E aí? Eu tô até assustado com o tanto de material que tem aqui para ler. São muitas informações. Isso porque você vai estar focado na predial, né? Sim, mas 100%. eu sempre falo para as pessoas não deixarem, né, de assistir a parte da teoria também, né? A teoria é importante demais a conta. Quem caiu? Do Robson. É o que estava falando. Parece que é novato, está chegando hoje no curso. Deve ter caído a dele, que estava conversando. Mas não é fácil, não. Aí voltou. Ela voltou. 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 Mas é isso, viu, Robson? Você vai entender tudo aí no curso depois, né? Sim. Porque a gente está participando das licitações agora, das 4 que a gente participou, 3 a gente já ganhou, estamos na parte. Então, é bastante trabalho pela frente. E é com se é órgão público? Sim, prefeitura. É a prefeitura, aí, o órgão público. Prefeitura, e eles me soltaram uma normativa no final de novembro que na nota de serviço eu tenho que incluir lá os materiais, aproximadamente foi. Só que tem outro detalhe, hein? Então, você aproveita que você vai trabalhar exatamente aí, porque assim, você tem que entender aí no curso que o que você vai discriminar na sua nota fiscal para efeito de retenção do INSS, aquelas retenções, elas não têm ligação aqui com esse processo, tá? Da regularização da obra. Então, já que você vai trabalhar para a prefeitura, que você vai ter nota fiscal aí com retenção de INSS, assista já de imediato esse curso aí de retenção de INSS que eu dei de brinde para vocês, tá? São 10 horas de curso. Então, ali você já vai aprender como você tem que emitir a sua nota, como que é a retenção, como é que tem que enquadrar contrato, como é que tá tudo ali, entendeu? Então, tá nesse material aqui que eu consegui acessar isso. Aí dentro, é o curso de retenção de INSS. Eu dei de brinde, porque como eu sei que envolve, de uma certa forma, construção civil, mas para o processo nosso, do FERO, regularização de obras, ele só trabalha com remunerações. Ele não trabalha com essas retenções. A retenção, você só vai estar cumprindo com as obrigações, né? No caso lá, o seu tomador vai fazer a retenção do que você é informado na sua nota lá, entendeu? Do destaque, da mão de obra, tudo aquilo. Mas, assim, isso não tem ligação nenhuma direta aqui com o processo da regularização de obras. Tá? Entendi. Mas assista ele 6 horas só, aí no final de semana vocês conseguem, é importante. Aí, vocês já vão ver lá. Eu até fiz o vídeo, acho que de número 3, da retenção, onde eu falo, né, da ligação dele indiretamente com esse cadastro do CNO, com o processo. Caiu. Você assistiu, Maria Priscila? Tá. Não, tá te ouvindo. Agora a internet está uma beleza. Tá caindo. Mas é isso, depois você assista aí, viu, Robson? Vocês vão ter um tempinho, né? Então aproveita e assista tudo aí para vocês entenderem. Principalmente aí quem tem construtoras aí, é aí que precisa dar um gás a mais para poder entender. Claro que vocês são construtores, está na área, engenheiro, provavelmente. Aí vocês, conforme eu vou falando, vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando aí no curso. Certo? Eu assisti esse porque eu tenho na contabilidade clientes que trabalham com a retenção. Você assistiu? Porque tem cliente que trabalha com a retenção, tem retenção.
Isso, por isso que eu falei que ele ajuda, né? Porque já está com a normativa nova, com a IN 2110. Até, ó, chegou esses dias um trabalho para eu executar aqui, uma construtora gigantesca. Aí, quando eu peguei as notas fiscais para poder fazer o trabalho, eu estou olhando assim, dispensar da retenção conforme instrução normativa 971 de 2009, pois os artigos, eu estou assim. Mas se a obra é recente, que lugar que a pessoa está que não sabe que o INSS, a instrução normativa, ela morreu 11 de fevereiro, ela foi lá em novembro de 2022. Já está o certo. Continua pondo a nota, conforme dispensar, conforme a instrução normativa 971 de 2009. Não, ela nem existe mais. É a IN 2110, que é a que está aí. Por isso que eu falei, né? Então, como eu sei que envolve retenções e tal, por isso que eu falei, eu vou disponibilizar para eles lá também de brinde, porque, querendo ou não, eles vão emitir notas, então facilita ali para o dia a dia deles, né? Isso. O engraçado é que as notas que eu averiguei dessa construtora, eles estão retendo o IR e o ISS apenas. Não tem nenhuma retenção de INSS. Então, só que tem várias situações, viu? Por isso que é importante você assistir mesmo lá. Depende do serviço, vai dependendo de órgão público, dependendo de INSS, ISS, a Lei 10.833, que é o PIS, COFINS, CSLL, mais IR. Então, assim, pode ter todo tipo de tributação, dependendo numa nota. Pode ser que, dependendo, tem situações aí de órgãos públicos que, dependendo, pode ter a dispensa da retenção do INSS, quando é empreitada total, tem a possibilidade da opção, tá? Na instrução normativa 2110, por isso que tem que assistir esse curso da retenção também, entendeu? Então, às vezes, tem a situação mesmo de dispensa da retenção do INSS em algumas situações aí prestando serviço para órgão público. Então, assim, mas aí tem que ver lá direitinho para poder entender, entendeu? Porque que não tem. Mas o fato de estar dispensado, quando eles tomam a decisão de optar pela solidariedade dessa dispensa, não está dizendo que não precisa ter mão de obra, não, hein? Mão de obra normal, para obra, processo, normalmente. Só que, em vez de ter a retenção para pagar a folha de pagamento no mês, no caso, a empresa vai pagar a DARF inteira, porque ela não vai ter crédito de retenção na fonte para bater da nota dela, lá na folha dela. Entendeu? O que mais acontece aqui, Adriana, é que a gente está na divisa. Tem ponta por ano. É longe. Então, a grande mão de obra aqui vem de fora. Então, o pessoal não tem registro. Não quer registro. Não tem. É tudo Paraguai. Brasileiro não quer trabalhar. O pior que não quer mesmo, não. Todo lugar aqui, ninguém quer trabalhar. E os paraguaios trabalham de uma forma que a gente até assusta. Os paraguaios trabalham de uma forma que a gente até assusta. Trabalham como se não houvesse o amanhã. Então, Robson, mas aí, vocês já sabendo disso, vocês têm que colocar isso no preço, né? Porque senão, como é que vocês vão trabalhar, no final da história, vocês vão pagar a conta. Se não tem como registrar, não está pagando os encargos da mão de obra dos colaboradores, mas no final a Receita não quer saber. No final, ela vai querer o INSS ali daquela obra. Aí vocês sabem que vocês não estão pagando aqui, mas vocês vão pagar lá no final, não adianta. É por isso que eu já coloquei na cabeça dos diretores que a gente precisa da quantidade específica de colaborador para cada obra, registrar todo mundo, trazer o CPF que for necessário e pronto. Fez todo o processo, a gente vai ter contabilidade regular. Tem mais coisa além disso, que você vai entender aí no curso, quando eu falo da contabilidade regular, não é só isso, lógico, né? Você vai entender bastante aí para justamente passar para eles. Hoje eles vão ter que mudar essa mentalidade. Ah, não vou registrar, beleza, no final você vai pagar o dobro. Tá caindo. Mas não é fácil não, gente. É porque é pesado, né? Eu calculo para as pessoas físicas, aí eu falo, gente, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Aqueles que não pagaram nada e que contratou de qualquer jeito, não sabe nem quem, porque dá para o empreiteiro, esse empreiteiro que leva a mão de obra. Só que o empreiteiro não registra, não quer saber de registrar, e o dono da obra lá, o proprietário, não sabe nem quem trabalhou para ele. Não tem como ele registrar retroativo. Mas é por isso que eu falei, que hoje em dia
quem está aprendendo estes processos, a função desses trabalhadores hoje, principalmente vocês aí, alunos, o trabalho mais de vocês hoje é instruir aos clientes de vocês. É o trabalho que vocês vão ter que instruir, para que depois eles não tenham a surpresa lá na frente. Eu não sabia disso. Você não me contou, você não me falou. Você não falou que se eu não registrasse o funcionário, eu ia pagar o dobro aqui daquele funcionário. Então, assim, é o trabalho que vocês vão precisar agora orientar e deixar a decisão na mão dele. Se ele acha que mesmo assim quer deixar, vai pagar o INSS no final, não vai para o colaborador, não tem mais, não tem outra alternativa, mas aquele valor que ele vai pagar lá no final, mais ou menos, ele ou está no custo, ou ele tem que saber que aquele valor, aquela diferença vai sair do preço dele ali, do que ele acha, do lucro dele, do que ele acha que está ganhando, entendeu? Então, é onde entra mais um trabalho de esclarecimento, porque ir lá e preencher um cadastro CNO e um CERO, isso aí a gente faz em 2 minutos. Eu tive um cliente que me procurou, ele ia fazer uma obra grande, uma casa muito grande. Eu aconselhei, abri o CNO, registramos para ele, né, todos os funcionários, e agora eu já fiz o simulado e não vai pagar nada. Então, por isso que eu estou falando. Desde o começo da obra, todos os meses. Agora que dispensou, porque acabou mas aí obra... você está seguindo, vocês estão seguindo a regra dos 99, dos profissionais, né? No caso. Não, mas ele fez do começo até o final da obra, ele até sobrou, porque ele pagou durante a obra toda. Ah, tá. Então fez o certo. Não, fizemos certinho. Ele terminou a obra, o último dia, foi até o último dia aí que dispensou todo o pessoal, a obra acabou. O que precisou mesmo, manteve e pagou o que precisava. Ter vida para fazer, não foi feito simulação. Desde o primeiro dia, né, que ele começou a obra, a gente registrou, e só agora acabou, ele falou, acabei, pode, né, dispensar todos os funcionários, já estou com a obra pronta 100%. Aí que fez a dispensa. Atingiu lá o fator de ajuste, mesmo assim, o que passou não foi tão superior se você tivesse pago direto na aferição. Fez tudo certinho. E ele, o cliente, gosta de tudo muito certinho, então ele fez tudo certinho. É isso, o negócio é esse. É ter a consciência, saber, né, como que deve ser feito e instruir os clientes. E eu acho que é o caminho certo, porque senão não adianta. Um dia vai chegar aí as notificações, ou eles vão ter surpresas. Muitos aqui, tem uns clientes meus aqui que falam, Adriana, mas o que está dando de INSS eu não ganhei de lucro. Então, eu trabalhei de graça. Eu fico morrendo de dó, tadinho. Mas não tem o que fazer. É porque é caro. Né? É caro. Da metragem não recolheu nada. Ele é caro, é isso que eu falei. Ele se torna caro se não fizer o certo. Se fizer o certo lá desde o início, só vai estar pagando o que a vida inteira já deveria mesmo estar pagando. É porque criou aquele hábito de não pagar INSS. Mas pagou, está pagando desde o início, está fazendo certinho, vai pagar o que é justo. O devido. É o devido, que nunca pagou. Por isso que agora é caro, nunca pagou. Tem outro jeito. Os clientes que assustam quando eu faço um simulado, que não tem mão de obra, não tem nada, eles estão no choque, né? Não tem o que fazer. E vai inventar. Muita gente aqui fala para mim, Adriana, a senhora tem como reduzir o INSS para mim da minha obra? Pelo amor de Deus, porque tá dando tanto aqui, não sei o quê. Mas eles ficam muito receosos com esses negócios dos 70%. Eu falo, olha, milagre não faço, não dá para fazer, não. Eu também não tem jeito. Por causa da responsabilidade que a gente fica carregando por 5 anos. Vale a pena? Não. E outra, né? Eu não quero nenhum cliente meu tenha dor de cabeça, não. Sofrer autuações lá na frente, multas, não. Mas é assim, gente, é isso. Não tem outra alternativa, né? Beleza, olha aí, 1 hora passa voando, né? Adriana, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Situação hipotética, isso não aconteceu não, tá bom? Só uma história. Tá bom, conte-me. A pessoa tinha um terreno, né? Certo. E dentro desse terreno tinha um barracão. Barracão que eu digo assim, uma casebre, né? Um casebre.
só tem registrado na prefeitura só o terreno. Está registrado, está regular, paga-se o imposto territorial, né? Essa pessoa desmanchou aquele barraquinho que tinha lá e construiu uma casinha melhor. Certo. Não tem projeto, não tem alvará, não tem nada, a casinha está bala. Isso vai cair na decadência, não vai? Quando ele construiu isso? Tem uns... Na minha história, tem uns 3 anos, mas pode ter 4. Então, na sua história, você concorda que não passou 5 anos? Concordo, mas você concorda que não tem nada registrado? Não tem alvará, não tem projeto, não tem nada, existe um terreno com alguma coisa dentro. Gente, e aí? Nós temos que tomar cuidado, Milton, pelo seguinte, hoje em dia nós temos que imaginar assim, tudo está interligado. Por mais que você ache assim, não, mas na prefeitura não está. Esse cara, ele fez uma obra que está tinindo, demoliu, ele deve ter contratado algum empreiteiro, alguém para ir lá fazer a demolição, teve uma emissão de uma nota fiscal para ele comprou o material, ele fez não sei o quê. Tudo isso hoje, praticamente, é tudo automatizado. Hoje tem como pegar, tem vários casos, às vezes fala assim, mas não foi da prefeitura que pegou. Mas não foi da Reza, mas onde vocês pegaram isso? Aí você vai fazer as análises, falou, mas não teve nota aqui? Aquela nota não foi informada lá na FDRI, que é uma obrigação acessória de quem emitiu a nota, que prestou um serviço aí. Então, assim, hoje, um entrega o outro, através de obrigações acessórias. Não dá para falar que não vai pegar. Então, o correto ali não tem jeito. Agora, e essa demolição também foi feita agora, recente, né? Se a obra nova tem uns 3, 4 anos, até a demolição também, né? Ainda teve demolição e uma obra nova, na verdade, né? Não, mas na minha história, a família que fez, chamou o Joãozinho. Na minha história é assim, entendeu? É o Joãozinho. A compra foi feita com a amiguinha ali que tem um material de construção não regular, entendeu? Não emite nota fiscal. Na minha história foi assim que aconteceu, entendeu? Então, assim, as pessoas que trabalharam, não passaram recibo, então, quem demoliu usou só uma marreta. Essa é a minha história, eu quero saber assim. Então, mas aí mas na sua história, a história da Adriana não consegue entrar. Porque a nossa história do curso, na verdade, por exemplo, a gente vê o que está determinando ali, né? Agora, assim, pensarmos onde, será que não vai ter nenhum furo? Não vai ter nenhum lugarzinho onde vão pegar? Não dá para saber. Então, a única coisa é o que eu falo. Eu, como tributarista, como eu sou da área tributária há mais de 30 anos, eu conheço todas as obrigações acessórias, tributárias, tudo. Então, eu, no caso, para quem é da área, quando eu falo de uma nota fiscal, eu até brinco, meu tic-teco, ele já vai naquela obrigação acessória, vai nessa, vai naquela, eu sei onde está interligado, qual tributo que vai incidir ali, isso, aquilo. Então, para a gente, é fácil, para nós que somos da área. Agora, falar, mas será que vai pegar aqui? Não dá para saber onde que eles podem ir ali pegar, onde pode ter um furo. Então, assim, está totalmente do jeito igual você está falando. Por outro lado, vamos pensar aqui também. Quer dizer, está lá o terreno, não pagou nada, não pagou IPTU, nem da outra, não pagou nada. Como é que ele vai lá também depois averbar isso aqui? Cadê a documentação para ele averbar se precisar vender? E se for no município, num estado que não tem dispensa da entrega da CND? Como é que ele vai averbar? Sem projeto, sem alvará, sem habits? Não vai averbar o imóvel. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado, não pode ser um ponto só, se vai pegar ou não. Tem que pensar no contexto inteiro da história. A história tem que ter começo, meio e fim. Não, mas minha história ainda está assim, está sendo criada ainda, né? Ainda está no roteiro inicial ainda, sabe? Então, você tenta melhorar esse enredo aí, porque senão vai ter problema lá no final da história. Não que isso aconteceu, né? Porque no Brasil isso não acontece. Talvez na Tanzânia
aconteça. Aqui no Brasil, não. Pois mas... tem que tomar cuidado. Então, né? mas assim, o que eu verifico, assim, principalmente, às vezes a pessoa até quer mesmo regularizar. Ela busca informações, mas quando ela se depara nessas situações assim, realmente é complicado. Às vezes até vende 20%, 30% mais barato para não ter que cair no financiamento. O imóvel vale 300, 400 mil, ela vende por 280. Mas aí entra naquelas outras histórias, né? Aí informalidade é contrato de gaveta, aí um dia lá na frente vai ter que entrar com os campeões. Ixi, gente do céu, se a gente for pensar em tudo, como é que funciona uma coisa, às vezes não adianta. Às vezes acha que economizou aqui, quando vai ver lá na frente ali, dançou por outro caminho. Então, eu conheço muita gente aí, às vezes faz isso para não pagar nada de imposto, eles ficam ali passando contrato de gaveta. Aí chega num dia lá, de fato, alguém morreu, precisa partilha, precisa aquilo, aí de repente chega lá e fala, vamos desistir. Aí a família, vamos para os campeões. Até desiste lá na frente, tanto encrenca, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu concordo com você, eu acho que a pessoa tem que seguir o que está na norma, né? Embora há controvérsia de algumas coisas aí, mas seguir e orientar, entendeu? Eu, assim, como eu estou iniciando o curso aí, já comecei em março, né? Então, estamos aí, segundo mês aí. Mas, assim, até para eu aceitar certas coisas para falar com a pessoa é bem complicado. Não, eu sei que é. Eu estou trabalhando ainda, isso aqui eu vou ler, às vezes eu até oriento, passo com algum colega que eu já acabei conhecendo. Não, fala o seguinte, procura então um colega lá, ele vai resolver o teu problema, né? Para não ter também dor de cabeça, né? Porque às vezes a gente também vai ter sérias dores de cabeça lá na frente, e aí o cliente, a hora que chegar uma multa pesada para ele, ele vai correr atrás de quem fez o trabalho para ele. Vai ter amolação, vai ter dor de cabeça. Então, o negócio não tem jeito, é instruir, é mostrar, ó, a situação é essa. É isso aqui, ó, que está nas normativas, é o que a gente tem que seguir. Se a gente foge disso aqui, a probabilidade lá na frente do senhor receber uma multa da Receita Federal, mais o valor do imposto que não foi pago, e aí a decisão fica na sua mão. Aí eles vão pensar. Entendeu? É isso, gente. Certo por hoje? Por isso que eu acho legal assim, né? Muita gente acho que não acaba, muita gente também eu sei que nem dá, né, para participar, mas é legal assim, às vezes essas conversas, né, a gente vai batendo papo, às vezes vai clareando um pouco mais aí alguma coisa, né? Ajuda muito. Tá ajudando, né? Porque aí um tem uma ideia, o outro vai surgindo casos diferentes, né? Mas é isso aí, gente. Então, por hoje, acho que seria só. Daqui 15 dias estaremos aqui de novo. Se quiser. E eu terminando ali de novo fazer essas atualizações ali, acho que semana que vem a gente já começa já a gravar. E aí, vamos em frente aí. Que boa sorte para vocês e bons estudos. Obrigada, Adriana. Boa noite para todos. Adriana, deixa eu tirar uma dúvida aqui, rapidinho. Pode tirar. Esse novo vídeo que você está fazendo, você vai fazer um módulo separado ou vai substituir? Então, ó, eu vou falar a verdade assim, ó. Vocês viram que eu falei aí do registro lá na universidade, né? Uhum. Então, assim, esse registro para a gente fazer lá, eu tive que mandar todo o material do curso inteiro. Aí eles validam lá, a equipe deles valida para ver se vai aprovar. Mas aí, como o meu já tem avaliações de Sinduscom de São Paulo, já tem muitos alunos, isso, etc., etc., e como eles viram que o material está bem elaborado, de acordo com as normativas, já foi aprovado. O que muda ali para eles é porque, assim, ó, o curso, eu, por conta própria, eu tinha liberado para 2 anos, né? Porque eu sei que é muito difícil o processo, até o pessoal, para poder consultar. Mas, pelas normas e regras lá, ele teria que ser para 12 meses, por causa dos certificados. Então, assim, aí é onde eu já vou aproveitar, vou fazer esses ajustes, e como teve essas mudançazinhas aí na parte da teoria, do CERO, da IN 2021, então eu já decidi, porque a parte da teoria, ela está um pouco já mais antiga, né, do que o CERO.
e eu já vou aproveitar e vou regravar tudo. Aí a parte da teoria, sim, eu vou disponibilizar para quem já é aluno aí, com certeza. O material também, né? E aí, para quem for adquirir a partir de 1º de junho, é que aí entra nas novas regras. Porque Eu aí sei, mas como é que eu vou identificar que é um vídeo novo? Essa é a minha dúvida. Ah, mas é lógico que a Adriana vai. Você já percebeu aí nesse do manual do Cero? Você observou nos slides lá como que eu fiz? Acho que nem percebeu, ó, com as orelhas dele. Eu pus nos slides lá assim, ó, o item, o arquivo, o item, a página, tal. Tô falando manual. Tá lá assim. Aí lá no cantinho, se você observar, tá no cantinho. Manual versão 2.0. Aí eu ponho o que era antes, no manual antes. Entendeu? Porque ali você identifica o que era no antes e o que é naquele atual que você tá vendo. Ah, entendi. Dá uma bisoiada lá que você vai ver isso. É porque eu estou focado naquela vídeo de 2 horas. Não, mas ali é o fator de ajuste ainda, né? É o fator de ajuste. Entendeu? Essencial. Ô, Milton, mas lá no Cero, você não pode esquecer. Tem um vídeo dentro do Cero de quase 1 hora de fator de ajuste lá dentro. Você não assistiu ele lá ainda? Não, eu assisti. A minha guerra é com o E-Social. Ah, mas aí a guerra é com a Receita Federal. Tem que ir lá arrancar as orelhas deles. Aí não tem jeito. Não, a guerra que eu digo é eu entender o E-Social. É. Estou falando contigo. Eu assisti 2 vezes, mas eu ainda não tenho uma visão clara. Vou assistir uma 3ª vez, vou anotar os apontamentos e vou ver se eu depois... Na próxima mentoria, talvez eu traga umas 2 ou 3 perguntas para vocês sobre o E-Social. Não tem problema, a gente vai ajudando aí, igual eu falei para vocês, né? A parte do departamento pessoal, eu não mexo com ela ali no dia a dia, apesar que lá no meu passado muito distante, eu trabalhei 3 anos no departamento pessoal, mas era a época lá de mais de 24, 30 anos atrás, e aí eu aprendi esse processo aí para poder acrescentar e ajudar vocês também, né? Que eu vi que o fator de ajuste está bem encrencado. Mas, assim, do jeitinho que está ali, que eu falei para vocês, a pessoa que me deu o treinamento, ela cuida de 3.000 funcionários, 4.000 funcionários lá da construtora, lá do meu cliente, né? Então, ela que é a responsável lá. Então, por isso que eu confio bastante no que está ali. Agora, de fato, para quem às vezes não é da área, né, para entender aqueles cadastros, né, entender tudo aquilo ali, realmente vai ter que assistir umas 3, 4 vezes até conseguir captar ali a mensagem e conseguir fazer certinho, né? Certo? Fator de ajuste é só pessoa física, né? Só pessoa física. Perfeito. Esquece, o seu caso é jurídica, contabilidade regular. Não vai para a versão direta, não, que você vai pagar caro, hein? Não, eu vou assistir só para entender, né? Para aumentar o conhecimento, mas eu vou focar no meu jurídico mesmo. É isso mesmo. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Tá bom? A gente vai se falando. Boa noite. Obrigado, Adriano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não esqueça de parar aqui. Obrigado por tudo. Por nada, imagina.